Mateus 28, versículo 20 é o tema da mensagem. É só a última parte que diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, obrigado. Nos voltamos agora para a Tua palavra, Senhor. Iniciamos a reunião dizendo que toda a Escritura é inspirada por Ti, Senhor. E nos voltamos agora para ela. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, venha ser viva em nossos corações, venha ser eficaz nos nossos corações. Senhor, nos constranja com a Tua palavra, nos fere e nos cura com a Tua palavra. Senhor, sei que sou fraco, sou falho, mas a Tua palavra é forte, a Tua palavra é fiel. Quem opera em nós é o Senhor, é a Tua palavra, e não aqueles instrumentos que o Senhor usa. Que o Senhor possa me capacitar e que Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua palavra nos nossos corações, em cada um de nós. Amém. Naqueles também que vão ouvir o áudio posteriormente, que o Senhor nos dê graça hoje, para que venhamos meditar na Tua palavra, refletir na Tua palavra e que Teu Espírito Santo venha frutificar nos nossos corações. Amém. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, o tema que eu vou compartilhar é: eis que estou convosco todos os dias. É isso que está escrito em Mateus 28, 20. Foi isso que Jesus disse antes de subir aos céus. Ele disse: eis que estou convosco. E para começar a meditar nesse tema, eu queria que os irmãos abrissem em Atos 23. Talvez de início os irmãos não entendam o texto com o tema da mensagem, mas os irmãos irão entender no final o que eu quero dizer. Em Atos 23, 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O Senhor pôs-se ao lado aqui, foi de Paulo. O Senhor disse coragem para Paulo. Mas para nós meditarmos, vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco mais o contexto disso. A maioria dos irmãos sabem quem é Paulo. Paulo era um fariseu, um religioso muito fervoroso, e ele era tão fervoroso que começou a perseguir os discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, e não somente perseguir, mas colocar na prisão. Alguns ele tentava fazê-los blasfemar contra o Senhor. Ele estava perseguindo, devastando a igreja. Nós estudamos isso quando vimos em Atos, no começo, antes da conversão de Paulo. E esse era Paulo, um homem muito religioso, muito fervoroso, um fariseu muito fiel. E ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus, tentando devastar, acabar com aquela seita, era o que ele dizia, a seita dos discípulos do Senhor. Até que em um determinado momento, Paulo está indo para Damasco para justamente prender os cristãos, para prender quem quer que seja. Ele estava indo com cartas, com autorização de superiores, para poder prender. E o Senhor aparece para ele. O Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois que Saulo tem um encontro com o Senhor, a vida dele toda é mudada. O Senhor aparece para ele, e a partir daí a vida dele muda completamente. Ele não mais começa a perseguir os irmãos, a igreja. Pelo contrário, ele começa a pregar a palavra do Senhor. Ele começa a procurar os irmãos, mas agora não para matar nem para prender. Ele começa a procurar os irmãos para ter comunhão com eles, para aprender com eles. E este é o Paulo. E a vida de Paulo, estou dizendo aqui bem resumidamente,
ele tem um encontro com o Senhor, e ele, depois de um tempo, ele começa a pregar. Ele começa a pregar a palavra do Senhor, muitos se convertem. Ele começa a pregar, muitos são curados, coxos, paralíticos, tudo a graça do Senhor agindo na vida de Paulo. Tudo para que o Senhor Jesus fosse reconhecido, cresce no Senhor Jesus. E Paulo vai pregando, vai continuando pregando. Ele vai de cidade em cidade, ele vai percorrendo várias cidades pregando o nome do Senhor. Um homem muito fervoroso. E a palavra diz também que o Senhor era com ele. Em tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Ele ia para uma cidade, tentavam matar ele, tentavam prender ele, e o Senhor agia de alguma forma para impedir que ele fosse morto, impedir que ele capturassem ele. E esse era Paulo. E nós chegamos aqui no capítulo 23. Só que aqui, esse mesmo Paulo que estou dizendo, ele está preso. Ele é um prisioneiro aqui, e o Senhor aparece para ele, se põe ao lado dele e diz: coragem. Alguns capítulos anteriores a esse, Paulo, no capítulo 21, ele está em Jerusalém. Como eu disse, ele ia percorrendo de cidade em cidade pregando o nome do Senhor. E chegou um determinado momento, ele decidiu ir para Jerusalém. Ele disse: eu quero ir para Jerusalém. E muitos irmãos disseram para ele: Paulo, não vai. Muitas vezes os irmãos disseram: Paulo, não vai, se você for, você não vai voltar. Aí aconteceu isso com os irmãos, ele foi para outro lugar, os irmãos disseram a mesma coisa: Paulo, não vai. Só que ele estava decidido a ir, porque ele amava o povo de Jerusalém. Porque o povo de Jerusalém é justamente o povo, é o mesmo povo que ele cresceu, eram os fariseus. E ele amava aqueles seus compatriotas, aqueles seus antigos amigos. E ele queria pregar Jesus para eles também. Ele decidiu isso, os irmãos disseram: Paulo, não vai, não vai. Aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, de cara reconhecem ele. Quando reconhecem ele, já começa o tumulto. Aí tentam espancar ele, batem nele. Aí aparecem soldados impedindo que ele fosse morto. Aí recolhem ele para saber o que estava acontecendo. E o que acontece é que Paulo fica preso. Aí agora eu peço que os irmãos imaginem, porque ele ficou preso e durou muitos dias. Até chegar no capítulo 23, do que a gente está lendo, são muitos dias, são mais ou menos uns 12 dias, alguns dias. E o interessante, irmãos, é que esse prisioneiro, quando a gente vai lendo esses versículos que eu falei, eu disse no começo que o Senhor era com ele. Que por onde Paulo andava, havia milagres. Aconteceu um determinado momento que Paulo e Silas estavam na prisão. Eles foram açoitados. Eles estavam na prisão. Quando eles estão na prisão, eles cantam ao Senhor. Quando eles cantam ao Senhor, as prisões tremem, estremecem. E o anjo do Senhor tira eles de lá. É dito que Paulo curava muitos paralíticos, coxos, endemoniados. O poder do Senhor era com ele. Mas o interessante, irmãos, que nesses capítulos anteriores ao capítulo 23, nós não vemos a mão do Senhor. Isso é o que é o mais impressionante desse texto e da vida de Paulo. Nós não vemos Paulo com alguém. Quando ele estava na prisão, estava Paulo e Silas. Quando ele estava pregando o evangelho, era Paulo e Barnabé. Paulo, Timóteo, ele queria levar Timóteo. Só que aqui, o Paulo, o servo do Senhor, está sozinho. Ele está preso e sozinho. E nós não vemos nenhuma mão do Senhor agindo para que impeça ele de sair de lá. Nós não vemos nenhuma mão do Senhor, nenhum poder do Senhor divino, alguma coisa acontecendo.
Mas nós vemos um homem preso, sozinho, desmotivado e abandonado. Ele está tão abandonado que é preciso o Senhor aparecer para ele e dizer: Paulo, coragem. E nós vemos isso, eu queria até ler com os irmãos, algo que assemelha um pouco essa situação de Paulo. Está em Salmo 22. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Esse é o servo do Senhor, se sentindo abandonado, desmotivado, precisando de ânimo, até que o Senhor se põe ao lado dele e diz: coragem. Aí agora vamos para a aplicação da mensagem. Por que eu estou contando tudo isso, irmãos? Porque nós, servos do Senhor, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, nós também nos sentimos sozinhos, nós também nos sentimos desmotivados, nós também muitas vezes nos sentimos abandonados. Nós vemos hoje em dia, no mundo, muitas pessoas tendo dificuldades financeiras, dificuldades com a família, dificuldades no trabalho, diversas dificuldades. E essas dificuldades vão se acumulando, e nós nos sentimos da mesma maneira, sozinhos, desmotivados e abandonados por Deus. E isso não é algo que é anormal. Nós estamos vendo que até Paulo se sentiu assim. Ele estava sozinho, desmotivado, precisando de ânimo, talvez até, como eu disse, se sentindo abandonado. Nós vemos, quando o Senhor estava na cruz, até o Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus disse isso. Quando o Senhor Jesus tomou o nosso pecado, tomou o nosso lugar, o Senhor Deus, o Deus soberano, se afastou dele por causa do pecado. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que também nos faz nos sentirmos abandonados por Deus. Como eu disse, nós vemos aqui nenhuma vez Deus agindo, a mão do Senhor, o Senhor falando com Paulo. Nós não vemos nenhuma vez aqui nesses textos. Só que a mão do Senhor está lá. Nós não lemos, nós não vemos, mas o Senhor ainda está lá. Eu queria ler com os irmãos Hebreus 13, 5. É só a última parte. Diz: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Como lemos no começo: eis que estou convosco todos os dias. Os nossos problemas, irmãos, as nossas dificuldades, nos impedem de olhar para o Senhor. Nós muitas vezes começamos a ter vários problemas, dificuldades financeiras, no trabalho, no casamento, família, filhos, doença, várias coisas. Essas coisas se tornam uma fumaça que começa a impedir da gente ver o Senhor. Em Hebreus 12, 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador, que é Jesus. Olhando firmemente. E aí, quando a gente não olha para o Senhor, quando a gente não olha firmemente para o Senhor, nós nos sentimos dessa maneira, sozinhos, abandonados, desmotivados, e a fumaça das dificuldades, os problemas vão se acumulando, isso nos faz nos afastar ainda mais do Senhor. E isso nos faz nos sentir abandonados, mas não é o Senhor que nos abandonou, nós nos afastamos do Senhor. E muitas vezes a vida cristã é assim,
Alguém pode dizer, eu nunca passei por isso. Eu nunca me senti assim. Mas todo cristão passa por isso. Quando o amor dele se esfria. Até mesmo no relacionamento entre homem e mulher, no casamento, às vezes começa a dar uma esfriada no casamento, ou na amizade de alguém. Começa a esfriar, diminuir, as pessoas se sentem um pouco mais distantes. E na vida cristã também é assim. As coisas parecem que vão se esfriando, vão se acomodando. E parece que muitas vezes, aí, quando acontece isso, aí começa a vir problemas, vai piorando toda a situação. Piorando tudo. E as coisas parecem não fazer mais sentido. Não faz sentido o casamento, não faz sentido a reunião, não faz sentido trabalhar, não faz sentido nada. Muitas pessoas hoje caem em depressão por causa de tantas coisas. Mas o maior problema é porque pararam de olhar para o Senhor. Como eu disse, o pecado é que nos afasta do Senhor. Quando o Senhor estava na cruz, como eu disse, Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do pecado. É o pecado que nos afasta do Senhor. E o Senhor, nós vemos também em Mateus 11, 28, nós vemos o Senhor chamando, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, os oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tanto o cristão como o ímpio, o remédio é sempre a mesma coisa, é sempre olhar para o Senhor, ir até o Senhor. O Senhor chama constantemente, vinde a mim. Nós lemos no começo, eis que estou convosco. Nós lemos em Hebreus, nunca te abandonarei. Há uma passagem que diz, se o teu pai e sua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Nós vemos hoje em dia muitos pais e mães abandonando seus filhos. Mas nós lemos a palavra e isso nos traz consolo, que o Senhor nunca nos abandonará. E esse texto que a gente leu de Atos 23, Paulo, o servo do Senhor, abandonado, sozinho. Talvez ele estava naquela prisão completamente desmotivado, pensando, será que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E tudo que ele queria fazer é tudo pela obra do Senhor. Ele não estava querendo fazer nada demais. Ele não foi para Jerusalém querendo montar um negócio. Ele não foi para Jerusalém para fazer amigos, para fazer alguma coisa diferente. Pelo contrário, ele foi lá para pregar o Evangelho. E deu tudo errado. Mas é magnífico. Nós vemos a graça do Senhor aqui, quando diz, pondo-se ao lado dele. O Senhor é tão gracioso. O Senhor, como a gente leu, Ele nunca nos abandona. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele se põe ao lado. O Senhor não está na nossa frente, distante. Ele está do nosso lado. E o que Ele diz para nós é coragem, continue, fica firme. As dificuldades vão vir. Só que, irmãos, os problemas, as dificuldades que nós temos, servem para uma coisa, para que a gente pare e olhe para o Senhor. Porque nós, muitas vezes, quando está tudo bem, quando o trabalho está bem, o casamento está tudo em ordem, tudo está em ordem, tem dinheiro para comprar qualquer coisa que tem vontade. O que acontece quando está tudo em ordem, tudo em paz? Nós nos esfriamos também e nós abandonamos o Senhor. E quando vem os problemas, as dificuldades servem para nos alertar. O Senhor usa os problemas e as dificuldades como instrumento para que a gente pare e olhe para o Senhor. Esse caminho que você está percorrendo não vai ser bom. Pare. Como eu disse, em Mateus 11 diz, vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, que Ele aliviará. Como eu disse em Hebreus 13, o Senhor diz que nunca nos abandonará.
Eu queria, para terminar, para finalizar, eu queria ler um texto com os irmãos. Na verdade, é uma oração que me chama muita atenção. É uma oração que chama o Vale da Visão. Diz assim: Senhor Santo e Excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por Ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a Tua glória. Permita-me aprender que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Amém, irmãos. Que essa palavra, essa pequena meditação sirva para nos encorajar, fazer nos lembrar que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor se põe ao nosso lado e diz coragem. E que quando a gente passar dificuldade, que a gente vai passar, quando a gente tiver problemas, que a gente vai ter problemas, que a gente se lembre de olhar para o Senhor. Como diz aqui, que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que tomar a cruz é uma coroa, é uma glória. Que nós vemos Paulo, uma das coisas que Paulo disse muitas vezes também, é que o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus, ele aparece na nossa fraqueza. Os cansados e oprimidos e sobrecarregados, quando vão ao Senhor, quando vão até o Senhor, olham para o Senhor, eles se sentem revigorados. Eles não mais se sentem cansados, porque é o Senhor quem cuida deles, é o Senhor quem revigora e dá ânimo novamente. Que o Senhor possa falar aos nossos corações durante a semana. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Que o Senhor nunca nos abandonaria. Que o Senhor está conosco todos os dias. Que o Senhor se põe ao nosso lado e diz, coragem. Nós precisamos, Senhor, de coragem. Nós somos fracos, nós somos falhos. Nós precisamos de coragem, Senhor, de força para lutar pela nossa família. Nós precisamos de força, Senhor, para lutarmos na comunhão dos irmãos. Nós precisamos de forças para reunir, Senhor. Nós precisamos de forças para tudo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força e coragem. Como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém.